Senhor, nós estamos aqui, mais uma vez para adorar a Deus. Agora chegou um momento muito especial, um momento onde nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Nós estamos em uma série de mensagens falando a respeito dos 5 pilares da fé reformada, ou seja, são os 5 fundamentos da nossa fé, é o que nos distingue, de várias outras religiões, é algo que deve estar sempre ali, diante de nós, com muita sabedoria, com muita clareza. E por que isso? Porque no dia 31 de outubro do ano de 1517, um homem chamado, e na verdade era um padre, chamado Martinho Lutero, ele fixou as suas 95 teses, ou seja, 95 razões pelas quais ele via que na Igreja Católica Romana estava ali errado, ele estava questionando práticas e doutrinas erradas. Uma delas, eu já falei, muitos sabem, é a questão das indulgências. Isso foi deixado lá no Concílio de Trento pela Igreja Católica, mas naquela época era muito forte. Eles estavam ali procurando adquirir recursos para construir a nova basílica. E aí o que aconteceu? Eles falaram, vamos criar um jeito de ganhar um dinheiro mais rápido, de conseguir todos esses recursos de forma mais rápida. O que eles fizeram? Começaram a vender os perdãos. O Papa assinava um pedaço de papel e as pessoas começavam a comprar. Isso chamava-se indulgências. E o que aconteceu? Quando o Martinho Lutero ele foi lá e pregou as suas 95 teses, isso era comum, não era algo assim, nossa, de outro mundo, isso era comum na época dele. Quando alguém queria levantar um debate, fazia-se isso, pegava ali um documento e colocava naquele portão. Só que esta ação dele, tudo aquilo que ele estava ali colocando, que essas práticas erradas se espalharam pela Alemanha de forma muito rápida. E foi-se levantado vários debates, colocou-se lá Martinho Lutero contra a parede e falou, negue todas essas as suas afirmações. E ele disse o seguinte, ele fala, se eu não vou convencido pela palavra de Deus, eu não posso ir contra a minha própria consciência. Eu li na palavra de Deus, o que eu estou afirmando está correto. Isso se espalhou, meus irmãos, se espalhou. E claro, a Igreja Católica Romana daquela época, a primeira coisa que eles fizeram, já que ele é um padre, vamos destituir ele da sua autoridade e vamos excomungar. Ele então foi excomungado, expulso da Igreja Católica Romana. Mas naquele momento, houve então o início de uma reforma. O início aonde a Igreja do Senhor, ou melhor, o Senhor da Igreja trouxe de volta as verdades do Evangelho. Alguns acham que foi a Bíblia que foi redescoberta. Não, porque eles não tinham acesso à Bíblia. Não foi a Bíblia que foi redescoberta, mas sim as verdades do Evangelho que estavam ocultas, estavam ali nas trevas, e graças ao Senhor, ele levantou ali Martinho Lutero, numa época exata e específica, há 507 anos atrás. E os reformadores, Martinho Lutero, teve outros também em outras regiões, por exemplo, João Calvino, eles, ao olharem e estudarem a Bíblia profundamente, eles levantaram alguns pilares, algumas colunas que sustentariam a fé. E quais são elas? Melhor, nós já vimos algumas, nós vimos somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, e hoje nós vamos ver somente Cristo, ou seja, a suficiência de Cristo. Esse é o 4º pilar da reforma, da fé reformada. E esse fundamento, ele foi levantado como resposta às práticas da Igreja Católica. E quais são essas práticas? Eles incluíam ali a doutrina dos santos, da intercessão dos santos, as indulgências, os sacerdotes como mediadores entre o povo e Deus. E aí eles levantaram, não, somente Cristo.
Só que eu, assim como você, devemos reconhecer que algumas práticas da igreja, ou melhor, algumas doutrinas ou ensinamentos da igreja católica romana, eles estão certos, eles estão corretos. Quais deles? Eles ensinam a encarnação, o nascimento virginal, a divindade, a morte vicária e a ressurreição de Jesus. E isso nós também afirmamos. Nós acreditamos em tudo isso a respeito de Jesus. Ele encarnou, ele nasceu de uma virgem, ele é Deus encarnado, a sua morte foi vicária e nós cremos também em sua ressurreição. Só que o problema é que a Igreja Católica, ela não crê apenas na suficiência e exclusividade da obra de Cristo. Eles acrescentam coisas, e essa é a parte triste da Igreja Católica. Eu falo isso com tristeza, com muita tristeza. Por quê? Porque eles foram abandonando aos poucos o Evangelho. Se a gente olhar para a história, no ano 431, foi instituído pela Igreja Católica Romana o culto a Maria. O culto às imagens foi um pouco mais tarde, no ano 787. A canonização dos santos já foi um pouco mais tarde, 933. E a Igreja Católica também instituiu a figura do sacerdote, do Papa, como vigário de Cristo. Em outras palavras, ele se tornou o sucessor de Pedro. E as pessoas deveriam confessar os seus pecados a ele, e também ele tinha autoridade para perdoar pecados. Então foi dessa maneira que a Igreja Católica foi se afastando, até surgir a Reforma. E quando surgiu a Reforma, os reformadores, eles se tornaram aí os protestantes. Nós somos esses protestantes, e nós afirmamos junto com os reformadores: não, somente Cristo. E o que eu quero falar com vocês nessa noite é: o que nós afirmamos, o que nós queremos afirmar quando dizemos somente Cristo? Em primeiro lugar, nós afirmamos que Jesus é o único mediador. Abra sua Bíblia lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, é um versículo extremamente conhecido a nós, e diz assim a palavra do Senhor: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Quando nós falamos aqui mediador, nós lembramos de uma figura que nós não conhecemos hoje em dia, mas era bem conhecido pelo povo judeu, a figura de um sacerdote. E o sacerdote, ele tinha uma função bem específica. O seu trabalho era representar o povo diante de Deus. Esse era o seu trabalho. E hoje, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que quem é esse sumo sacerdote, quem é esse que nos representa diante de Deus, é Jesus Cristo. Apenas Ele. Por isso não há outro caminho válido para Deus que não venha por meio de Jesus.
Se você lembrar das próprias palavras de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Ele falou assim: eu sou um caminho entre vários que leva a Deus. Jesus Cristo foi bem claro: eu sou o caminho, artigo definido, eu sou o caminho, não existe outro caminho. E ele deixa isso bem claro na segunda parte do versículo: ninguém vem ao Pai a não por mim, se não for por Jesus, meus irmãos. Ninguém pode chegar a Deus, ninguém pode, e é isso que nós afirmamos: somente Cristo pode ligar nós a Deus. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos de tradições humanas, nós não precisamos de rituais, para podermos alcançar a Deus e a sua bênção. Nós podemos nos conectar diretamente ao Pai por meio de Jesus Cristo. Dessa forma, quando nós declaramos somente Cristo, nós estamos claramente, pontualmente, rejeitando a ideia de que Maria pode interceder por nós. Se está escrito aqui de forma tão clara, tão simples, nós rejeitamos isso. Nós rejeitamos que Maria pode interceder por nós. Ela não tem essa capacidade, muito menos os santos. Os santos que a Igreja Católica coloca como intercessores por nós rejeitamos isso. E agora vamos trazer a questão das pessoas, dos seres humanos que estão vivos. Nenhum líder religioso pode fazer essa ligação sua com Deus. Nem padre, nem papa, nem bispo. Agora vamos trazer para os evangélicos: nem pastor. Nem o pastor pode fazer essa sua ligação com Deus. Você não precisa do pastor, você precisa apenas de Cristo. Você precisa de Cristo. Cristo, ele faz essa ligação um pouco mais profundo. Nem as suas obras podem fazer esse papel de intermediário entre você e Deus. As suas obras não podem substituir o papel de Cristo. Olha só, tem pessoas que elas acreditam o seguinte: qualquer caminho leva a Deus. Outros dizem: todas as religiões levam a Deus. Há vários caminhos que levam a Deus. E aí a pessoa fala o seguinte: mas não é questão só de... A pessoa tem que ser sincera. A pessoa tem que estar ali naquela religião, naquele caminho, com um bom coração. Só que a Bíblia, ela argumenta contra essa ideia. Jesus conta certa vez que um fariseu e um publicano se apresentaram e foram até Deus. E aí Jesus conta que os dois foram lá e fizeram sua oração. No final ele diz: apenas um foi aceito. Apenas um foi aceito e não o outro. Os dois estavam com sinceridade em seu coração, mas apenas um foi aceito. Em outra parte do Evangelho de Lucas, Lucas ele narra a respeito de um jovem rico. Ele conhece a história. Ele vai até Jesus procurando o quê? Salvação. Como faço para herdar a vida eterna? Ele foi sincero diante de Jesus. Ele foi ali com o seu coração puro, com o seu coração bom. Mas diz que ele foi rejeitado porque ele não quis desistir de tudo por causa de Jesus. Ele foi rejeitado, tinha um coração sincero, mas sem Jesus não havia caminho, possibilidade de ele ser aceito por Deus.
E é por isso, meus irmãos, é por isso que eu e você, nós devemos reconhecer que Jesus, ele é o único mediador. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o único caminho que nos liga a Deus. E já que ele é o único, nós não precisamos de outros. Nós não precisamos. Segundo lugar, já que Jesus, ele é o nosso único mediador, nós não precisamos levar as nossas orações, as nossas necessidades a outra pessoa. Nós podemos levar a Ele. Somente Ele consegue ouvir, escutar as nossas orações quando estamos em dificuldades, quando estamos em dúvidas, quando estamos em sofrimento. É Ele que é capaz de nos salvar, de suprir todas as nossas necessidades. E Ele tem poder para isso. Jesus tem poder. Jesus precisa de um auxiliador ou de vários auxiliadores. Ele é suficientemente poderoso. Nós lemos lá em Colossenses, como Paulo, ele fala, ele é a imagem do Deus invisível, nele habita toda a plenitude de Cristo. Meus irmãos, Jesus, ele é poderoso. Quando nós fazemos uma oração em nome de Jesus, nós estamos orando a um Deus que está vivo, e um Deus que nos responde, um Deus que pode vir, de fato, nos ajudar. Em terceiro lugar, meus irmãos, confie na intercessão de Jesus. Se Ele é o mediador, Ele nos representa diante do Pai e também Ele traz o Pai até nós. Ele traz o Pai até nós. E nessa intercessão, nessa mediação, Ele entende as suas fraquezas. Ele entende as suas necessidades. Ele sabe exatamente o que você passa, qual que é o nível de sofrimento, qual que é a sua fraqueza. Ele sabe. E é por isso que você deve confiar na intercessão dele, apenas dele. Se Cristo é o único mediador, por que então as pessoas buscam outras intermediações? Essa é uma pergunta para você pensar. Por que as pessoas estão procurando meios de se achegar a Deus, que não é Cristo? Por que existem pastores ensinando? Por que existem pessoas ensinando o contrário? Bom, o que afirmamos quando dizemos somente Cristo? Em primeiro lugar, nós afirmamos que Jesus é o nosso único mediador. Em segundo lugar, nós afirmamos que Jesus é suficiente para a nossa salvação completa. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Abre lá a sua Bíblia. Você deixou ali aberto na primeira carta, você vai avançar, vai ter a segunda carta, vai ser Tito, e você vai encontrar Hebreus de forma bem rápida. Hebreus, no capítulo 7, versículo 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente ou completamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha só, Jesus Cristo, ele pode salvar totalmente, completamente. É isso que nós dizemos quando falamos somente Cristo. Somente Ele, apenas Ele, pode nos salvar de forma completa. Nós não precisamos de outros intercessores, outros mediadores. Apenas Jesus pode nos reconciliar com Deus. E observe que o texto fala que Ele intercede por nós, né? Ele vive agora, vivendo sempre, uma intercessão contínua. Ele está intercedendo por nós. Jesus, ele não é um salvador que veio ao mundo e foi lá e morreu, e agora, pronto, agora vocês se viram. Já morri por vocês, já ressuscitei, agora vocês se viram. Não. Ele diz a palavra de Deus, que ele morreu, ficou 3 dias morto. Ao terceiro dia ele ressuscitou.
Num período de 50 dias, ele demonstrou ali que de fato ele ressuscitou para os seus discípulos e para muitas pessoas. E depois desse período ele foi elevado aos céus. É lá que ele está, é lá que está o corpo de Cristo, assentado à destra de Deus. E o que ele está fazendo? Olhando para a gente? Será que o que ele está fazendo? Ele está esperando? Não, ele está lá sentado esperando a gente morrer para encontrar com ele. Não, ele está intercedendo. Ele sabe o que nós passamos porque ele passou. Ele sabe o sofrimento que a intensidade do sofrimento que nós passamos, porque ele sofreu mais do que todos nós. Por isso nós devemos confiar em Jesus Cristo. Nós devemos confiar nele, que ele tem esse poder para salvar. Somente ele é capaz de salvar e nos salvar completamente. Completamente. Apesar das falhas, apesar das nossas fraquezas e limitações, ele tem poder para salvar. E aí, diante disso, o que eu e você devemos fazer? Devemos nos aproximar de Jesus. Devemos nos aproximar de Deus como? Com medo? Com receio do que ele vai dizer, do que ele vai falar? Ou às vezes de forma indigna? Não, eu não sou merecedor. De fato, você não é merecedor. Mas a palavra de Deus fala que nós devemos nos aproximar dele com confiança. Porque Jesus está intercedendo por você. Então você chega com confiança. Com confiança. E lembre-se de que essa intercessão constante de Cristo, né, ele vive para interceder ali por você diariamente. Então ele está cuidando das suas necessidades espirituais e físicas. Ele está cuidando de você. Aquele dia que você não lembra, na verdade, aquele dia que você esquece de orar, aquele dia que você está tão atarefado que você fala assim: meu Deus, esqueci de orar pela minha igreja, esqueci de orar pela minha família, esqueci de orar. Eu esqueci de orar por uma situação que eu preciso resolver, eu não sei como vou resolver, preciso orar. Eu esqueci de orar. É nessa hora que nós confiamos na intercessão de Cristo. Ele está intercedendo por nós. Ele está cuidando. Às vezes você esqueceu. Às vezes você apresentou isso de forma errada diante de Deus. Mas Ele está intercedendo. Então, meus irmãos, lembre-se, Ele faz essa intercessão e somente Ele faz essa intercessão. Não existe outro intercedendo por você diante do Pai. Nem outra. Não existe. Apenas Jesus Cristo intercede por nós. E é em Cristo, meus irmãos, que encontramos tudo que é necessário para sermos salvos, sem precisar de outras práticas para garantir a nossa salvação. Bom, meus irmãos, se Cristo nos salva completamente, e aí vem mais uma pergunta para você refletir. Por que as pessoas buscam algo a mais para se sentir seguras? Por que Cristo não é mais suficiente? A pessoa sempre procura algo a mais. Cristo não é mais o suficiente. Pense nisso. O que afirmamos quando dizemos somente Cristo? Em primeiro lugar, afirmamos que Jesus é o nosso único mediador. Em segundo lugar, afirmamos que Jesus é suficiente para a nossa salvação completa. E por fim, quando dizemos somente Cristo, nós afirmamos que Jesus é o único nome que salva. Ele é o único nome. E essa verdade nós encontramos nas palavras do apóstolo Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 12. O apóstolo Pedro, ele faz uma declaração chocante para aquela época e para a nossa também. Se nós levarmos em conta aquilo que o apóstolo Pedro, ele diz nesse versículo, você olha assim e fala: peraí, então tem alguma coisa errada naquilo que as pessoas pensam e naquilo que as pessoas estão falando. Olha o que diz o versículo. O apóstolo Pedro diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro aqui ele está de forma corajosa, falando essas palavras diante da liderança, não somente da liderança judaica, da elite da liderança judaica. E para Pedro aqui você observa que não há meio termo. Não tem meio termo para Pedro. Ele deixa bem claro aqui, e naquela época ele está falando, não tem rituais, não tem templos, não tem boas obras, não tem sacerdotes que possa contribuir para a salvação. E o que ele quer dizer isso? O que nós queremos dizer? O cristianismo está correto e todas as outras religiões são falsas. É isso que Pedro está afirmando. Nós pregamos a Cristo. Nós seguimos o cristianismo, essa religião, essa fé que Cristo nos trouxe. Ele falou assim, não há salvação em nenhum outro. Ou seja, é exclusividade, não tem como ser salvo. E é por isso, que somente Cristo é uma declaração aqui de exclusividade, não existe outro caminho para a salvação. Jesus é o único caminho. Isso nos faz rejeitar toda a pluralidade de caminhos para Deus. Nós devemos afirmar e deixar isso bem claro, não tem outro caminho. E é por isso que muitas pessoas chamam os cristãos, chamam a gente de arrogante. Não, vocês acham que só vocês que vão para o céu? Só quem segue a Jesus? Não, mas se eu sou uma pessoa boa, eu não traio minha esposa, eu sou uma pessoa honesta, eu pago os meus impostos em dias, eu não fumo, não bebo, mas eu sou alguém muito bom. Como assim eu não vou para o céu? Como assim eu não tenho direito à salvação? O apóstolo Pedro deixou bem claro, se você não segue a Cristo, se você não publica a sua fé em Cristo, não há salvação para você. Não há outro meio de sermos salvos. É isso que o apóstolo Pedro ele diz de forma bem clara, não há salvação em nenhum outro, apenas por meio do nome de Jesus Cristo. É por meio dele, não tem outra maneira de sermos salvos. Jesus é o único caminho, meus irmãos. Jesus é o único caminho para você nessa noite. Você nessa noite que está aqui, você tem que prestar atenção nessa mensagem. Você precisa olhar para isso que está sendo dito, que isso aqui é questão de decisão da sua vida, ou melhor, da sua eternidade. Aonde você quer passar a eternidade? A Bíblia fala que por meio das suas obras você não pode se achegar diante de Deus. Você não pode se justificar diante de Deus com as suas boas obras, com a sua boa conduta. Você precisa de Cristo. Você precisa das obras dele. E a Bíblia fala que isso é maravilhoso, que a salvação é de graça. A salvação é de graça, Ele te dá. Quando a gente se curva diante do Senhor Jesus e entende, Senhor Jesus, eu preciso de Ti para me salvar. Eu entendo que eu não posso me salvar, eu não tenho merecimento nenhum. Quando nós entendemos isso, a Bíblia fala que Deus nos salva. Que Ele nos salva. Só que, essa salvação ela vem de graça. Mas depois da salvação, nós somos convidados ao discipulado. Somos convidados a nos tornar discípulos de Cristo. E isso sim custa tudo para a gente. Só lembrar das próprias palavras do Senhor. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Se alguém me ama mais do que... Se alguém não me ama mais do que a sua esposa, do que o seu marido, do que a sua família, mais do que a si mesmo, não é digno de mim. Jesus pede exclusividade. É aí que mora os nossos desafios. Porque eu falo isso aqui achando que é uma coisa fácil? Não é fácil seguir a Cristo. A salvação é de graça, a partir do momento que você creu. Mas o discipulado vai pedir tudo de nós. Tudo.
exclusividade, prioridade. A gente tem que abrir mão das nossas vontades para seguir a Cristo. Mas voltando aqui à questão dessa salvação, um pastor chamado João Alves dos Santos, ele disse algo muito interessante que nós precisamos entender nessa noite. Ele disse o seguinte: não precisamos de intercessão de Maria ou dos santos, nem têm eles qualquer poder para tal. Quem disse: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, foi Jesus, não Maria. E mais, a obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Sem Cristo não há salvação. Se alguém não confiar única e exclusivamente na obra salvadora de Jesus, em hipótese alguma, poderá ser salvo. Todos são salvos, inclusive Maria. Só que eles só puderam ser salvos por causa da graça e da mediação eficaz de Cristo. Só há um caminho. Só há um mediador entre Deus e os homens. Só há um nome que nós podemos ser salvos. Se você ler a carta de Paulo aos Colossenses, era isso que eles estavam passando. Eles entenderam que a salvação era pela graça. Eles entenderam que Jesus era o seu único mediador. Mas quando você vai ler, você vai ver que o apóstolo Paulo começa a falar: mas por que vocês estão acrescentando outras coisas a Cristo? Vocês entenderam corretamente, mas agora vocês querem acrescentar rituais, querem acrescentar outras práticas que eu não ensinei isso para vocês. Eu falei que vocês eram salvos unicamente por Cristo. Vocês precisam de Cristo. Cristo é o suficiente. Foi o texto que nós lemos no início do culto. E aí Paulo, desce a lenha com aquela igreja falando: vocês precisam apenas de Cristo. Deixem todos os rituais, deixem as suas obras de lado e confiem somente em Cristo para ser salvos. Continuem nesse caminho. Então, meus irmãos, dessa forma, nós devemos nessa noite reconhecer a exclusividade de Cristo para a salvação. Conheça nessa noite isso. Somente através do nome de Jesus nós somos salvos. Ele é o único Salvador. E aí, diante disso, você deve fortalecer a sua fé nisso. Fortaleça a sua fé nisso, no nome de Jesus. Apenas esse nome tem o poder suficiente para suprir as suas necessidades. E já que só tem esse nome, o apóstolo Pedro foi bem claro: não tem outro nome, não há outro meio de salvação. O que eu e você, que somos salvos, que somos pessoas que acreditam nesta verdade, devemos fazer com essa verdade? Compartilhar. Devemos falar para as pessoas que não têm outro caminho. Não há outro caminho. Devemos compartilhar essa verdade. Só há o nome de Jesus. Ele é a nossa única esperança. E então eu te encorajo, você nesta noite, de falar isso para alguma pessoa durante essa semana. Um colega de trabalho. Peça a Deus a oportunidade. Fala: Senhor, me dê a oportunidade de compartilhar o Evangelho com os meus amigos, com os meus vizinhos, com os meus parentes. E me dê sabedoria para eu falar. Porque a nossa intenção, quando falamos do Evangelho, falamos de Cristo, não é ofender as pessoas. Nós não podemos chegar e querer ofender ou forçar a pessoa a acreditar. O pastor só está pregando aqui, tá? Não estou brigando com ninguém. Quando você falar com a pessoa, seja educada, seja amável, seja paciente. Convide a pessoa para ir na sua casa, fale de forma tranquila, fale de forma ali, clara, inteligente, fale a respeito de Cristo e como Ele te salvou, conte o seu testemunho, fortaleça-se em Cristo, meus irmãos. Então, concluindo, quando afirmamos somente Cristo, nós estamos declarando que Ele é o único mediador,
Ele é suficiente para a nossa salvação completa. Ele é o único caminho para Deus. Nós somos salvos por Cristo Jesus, apenas por Ele. Não é Jesus e outra pessoa, não é Jesus e o nosso mérito, não é Jesus e a igreja, não é Jesus e outra coisa, é só Jesus. Não há outro nome dado aos homens que importa que nós sejamos salvos. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a porta do céu. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados e Ele que ressuscitou para a nossa justificação. Somente Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele nós temos copiosa redenção. Possamos, meus irmãos, viver diariamente na certeza de que Cristo é tudo que nós precisamos. Você e eu vivamos dessa forma. Que Deus nos abençoe